Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro. Seja bem-vindo a RVCast, o podcast da RV Construções e Perícias. Eu sou o engenheiro Thiago e quem está aqui comigo, como sempre, é o Igor. Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao 20º episódio da RVCast. Olha só que marca, chegamos ao 20º episódio. Muito obrigado por quem está aqui conosco até hoje e seja bem-vindo quem está chegando agora. Eu sou o Igor Gonçalves, sou engenheiro civil da RV Construções e Perícias e hoje nós vamos falar sobre o futuro da engenharia. Para onde que a engenharia está indo como um todo, né? Não só a engenharia civil, é claro que a gente vai focar um pouquinho na engenharia civil, mas vamos falar na engenharia como um todo. Para onde que ela está indo? Será que está indo para um bom caminho? E hoje o episódio vai ser um pouco diferente, que hoje não tem convidado. Um pouco diferente não, né? Porque sempre a gente fazia sem convidado e agora que surgiram os convidados, mas no próximo episódio já vai ter convidado muito mais interessante que a gente aqui. Inclusive nós estamos preparando uma surpresa, né? Uma surpresa boa aí para quem é estudante de engenharia, estudante de outras áreas também. Vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre outras áreas que eu não vou dar muito spoiler aí, mas muito bom para quem é de todas as áreas aí. É para quem quer empreender, ou para quem já empreende, ou para quem vai empreender e está pensando, vai ser uma boa oportunidade aí para que vocês vão acompanhar aqui na RVCast. Então vamos lá, né? Vamos falar aqui o futuro da engenharia. A gente, obviamente, a gente vai dar a nossa opinião aqui, a gente não se baseou em nada, é o que a gente acredita que será o futuro da engenharia, principalmente a engenharia civil, que é a nossa área. Atualmente, né, com novas tecnologias surgindo, a gente está vendo um grande desenvolvimento aí das tecnologias que estão auxiliando os engenheiros civis, que estão auxiliando os engenheiros em geral e estão ajudando a construir edificações. E hoje já existe até aplicativos que ajudam o síndico, o condomínio ali na gestão de manutenção, que faz esse planejamento de manutenção. Enfim, isso é só um exemplo, existe entre outras áreas, na parte elétrica ali, né? Tem até alguns aplicativos que fazem dimensionamento elétrico, tem alguns que fazem levantamento de materiais, enfim. A tecnologia está ajudando muito os construtores, os engenheiros, enfim, em geral. Aí. E quando se trata de tecnologia, a gente lembra muito facilmente de computadores, né? Sempre quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em celular, a gente pensa em computador, a gente pensa em inovação. E hoje existem muitos programas, como o Thiago comentou, que fazem cálculos, que fazem levantamentos, que fazem toda a parte que muito bem um engenheiro poderia fazer. Só que aí que entra um ponto. O engenheiro, qual que é o futuro da engenharia nesse caso? O engenheiro ele precisa dominar a tecnologia, porque senão ele vai ser facilmente substituído. O computador ele pode fazer, mas quem vai alimentar esses programas? O programa ele vai fazer, ele vai calcular o edifício, mas quem é que vai alimentar esse programa? Sem alimentação o programa não vai calcular. Então é muito importante que os engenheiros eles saibam dominar essa tecnologia e se atentem a às inovações para que os cálculos sejam feitos por computadores, né? E, enfim, mas o engenheiro precisa estar atento a isso. E isso é muito interessante porque a gente vê muitas pessoas reclamando e tal, por causa da tecnologia estar surgindo e está tirando muito o emprego das pessoas, principalmente que trabalham na forma mais manual. Só que eu acredito que as pessoas têm que pensar exatamente do jeito que o Igor está pensando. Ela precisa se adaptar a toda essa tecnologia que estão surgindo. Então, se você não se adaptar a essas mudanças, você vai sim ficar para trás. Então, você tem que nadar ali com a maré. Então, todo mundo, né, não só os engenheiros civis, mas em todas as profissões ali, eles vão sim ficar para trás. Um exemplo muito comum de citar é o AutoCAD, né, que a maioria dos estudantes de engenharia, os engenheiros conhecem, né? O AutoCAD, o pessoal fala, está fazendo um cálculo, por exemplo, está fazendo um cálculo de uma área muito grande, aí fala, não, mas isso aí o AutoCAD faz. Ou vai fazer outra coisa, não, mas isso aí o AutoCAD faz. Beleza, mas o AutoCAD ele vai fazer sozinho? O AutoCAD, você vai falar para ele, AutoCAD faz aí, ele vai fazer? Não, é preciso alguém para comandar
esse programa. Então, a pessoa precisa dominar a tecnologia. Aí, não só o AutoCAD, né? Existem outros programas aí que fazem isso. Mas, enfim, só para concluir esse nosso pensamento, em relação às novas tecnologias surgindo, o engenheiro ele precisa dominar agora, além da técnica de edificações, ele precisa dominar a tecnologia. Isso é muito interessante, que ele tem que ter aquela prática, né? O software ele vai apresentar números ali para a gente, vai apresentar informações, só que será que isso na prática está correto? Será que se encaixa realmente tudo isso que os programas apresentam para a gente? Isso é uma coisa que o engenheiro tem que ficar atento e não só confiar no que o computador está apresentando, e sim ir atrás para ver se realmente essas informações estão batendo. E está aí a importância do engenheiro saber o que está acontecendo e não ficar contando apenas com a inteligência artificial. Noções de unidade de medida, né? Às vezes você vai fazer um dimensionamento elétrico aí num programa um software que faz dimensionamento elétrico, aí o certo equipamento lá, certo circuito, passou com um cabo elétrico de 1 milímetro, né? Mas a gente sabe que o mínimo a ser utilizado aí, principalmente em iluminação, é 1,5 milímetro. Mas aí o software, como viu que o circuito passou com cabo de 1 milímetro, vai lá e coloca o cabo de 1 milímetro. Mas será que pode? E é isso que o engenheiro deve saber. Nunca pode largar a técnica, mas sim um olhar crítico, um olhar atento para que essa tecnologia não atrapalhe mais ainda o desenvolvimento dos cálculos. Ok, então, vamos agora para outra etapa aqui do futuro da engenharia, principalmente a engenharia civil, como a gente já focou aqui. Aliás, eu queria muito saber quais são os engenheiros que nos ouvem aqui. Pode comentar aqui no episódio aqui da RVCast, que a gente quer muito saber aí. O segundo assunto que a gente vai falar é sobre saneamento básico. Eu não sei se vocês têm ciência disso, mas o Brasil tem quase 50% da população sem coleta de esgoto, sem o saneamento básico ali. E o que acontece, né? Os nossos políticos não investem muito em saneamento básico por se tratar de uma situação que as pessoas não conseguem ver, né? Por ficar debaixo da terra e tal. Só que o número ainda da população sem coleta de esgoto, sem saneamento básico, é muito grande. Então isso vai ter, acredito eu, que vai ter um investimento maior da política brasileira, dos governantes aí, para que esse número venha aí a diminuir. Então eu acredito que a área de saneamento básico é uma das áreas muito promissoras para a engenharia, principalmente engenharia civil. Até porque o saneamento básico ele precisa ser acessível a todos, mas já que metade da população brasileira não tem esse acesso, elas vão precisar ter. E aí vai surgir novas oportunidades para quem tem o conhecimento na área de saneamento básico para trabalhar com isso e, quem sabe, substituir o nosso querido Saturnino de Brito. E aí também entra a parte de tecnologia, né? Porque quando você vai trabalhar com saneamento básico, você também tem que ter o conhecimento ali dos programas que fazem dimensionamento ali do saneamento básico. Outro tema também, outra área aí que a gente acredita que é o futuro da engenharia é a área de eficiência energética, né? Cada vez mais as nossas hidrelétricas aí estão tendo baixo abastecimento de água, isso está prejudicando muito aí essa parte de energia, enfim, a gente consegue ver isso nos jornais e tal. Então, os profissionais estão procurando cada vez mais outras opções de energia, né? Como a energia eólica, entre outros aí. Então, isso é um futuro da engenharia, também é uma área muito promissora aí futuramente. A energia solar também o pessoal está usando bastante e está em expansão a área de energia solar fotovoltaica, com placas solares. Cada vez mais a gente vê isso presente nas construções, até mesmo em bairros simples.
que nós passamos diariamente, a gente já viu placas solares em bairros menores, então a gente não pode falar nem que é o futuro, mas sim é o presente, já está acontecendo e, claro, vai avançar cada vez mais. Outra coisa que também se torna o presente da engenharia, né? A gente está falando do futuro, porque até um tempinho atrás nós estávamos falando, o BIM, já dando um spoiler aqui do que a gente vai falar, o BIM vai se tornar obrigatório a partir do ano que vem, o BIM vai se tornar obrigatório a partir de 2021. Nós já estamos acabando o ano de 2021 e o BIM ele já está implantado. Então o BIM também tende a crescer. O que é isso aí? O que é esse famoso BIM, né? O BIM, ele nada mais é do que um sistema integrado que reúne vários softwares, né? O mais conhecido é o Revit. Quando fala de BIM, o pessoal já associa ao Revit, que é um software aí de projeto arquitetônico, né? E faz outras coisas também, inclusive estrutural. Mas para acompanhar a edificação, a construção, não só uma edificação, né? Uma construção do início ao fim com o intuito de reduzir erros, economizar, diminuir custos, né? Enfim, ter uma integração como um todo da construção para que tenha uma gestão de qualidade melhor nas obras. E na manutenção também, né? Que ele acompanha toda a vida útil da edificação e também ajuda praticamente em toda a vida útil, como eu acabei de falar, da edificação. Aliás, a gente vai fazer um episódio sobre BIM, a gente obviamente vai chamar algum especialista para falar sobre o BIM e também todas essas áreas que a gente está falando aqui. Com certeza a gente vai fazer um episódio especial com um especialista para falar melhor sobre esses assuntos. A área também que a gente acredita que seja o futuro da engenharia é a questão de sustentabilidade, né? Cada vez mais a gente está precisando construir, a gente está precisando realizar nossos serviços pensando ali no meio ambiente, pensando em diminuir ali os resíduos que são feitos em uma construção, pensando em não impactar tanto o meio ambiente. Então a sustentabilidade é um ponto fundamental aí que hoje, né, já é importante e futuramente também vai ser muito mais importante ainda. E essa redução significativa no impacto ambiental e também a redução na geração de resíduos não recicláveis, produtos não recicláveis, ele torna o edifício sustentável, né? Tá cada vez mais crescendo esse termo edifício sustentável, que pensa na sustentabilidade, que é um edifício que tem atividades sustentáveis, que ele pensa no meio ambiente, que pensa nos resíduos sólidos gerados pelos seres humanos, né, e animais, enfim. E cada vez mais tem valorização desses edifícios, principalmente com as certificações. Uma delas é a certificação LEED, que é uma das certificações que dá para um edifício sustentável, que acaba valorizando aquele edifício, valoriza em relação a valor de mercado, a outros parâmetros, né? A visibilidade no mercado também fica muito alta. Enfim, é uma área também muito interessante. A gente vai falar de novo de lead quando for falar de vendas, né? Ponto importante também, falando na área de tecnologia, é a realidade virtual. Cada vez mais, quando a gente está fazendo os projetos, é possível a gente verificar como que ele vai ficar ou como ele já está ficando ali de uma forma mais realista possível. Um exemplo desse é aqueles óculos que a gente utiliza, vou falar assim de forma bem simples, que a gente faz um projeto e tal, e a gente consegue, ao colocar o óculos, a gente consegue verificar ali no ambiente, né, sem nada, como que vai ficar depois de pronto, como é que vai ficar construído. Então esse é só um exemplo da realidade virtual. Existem até sistemas, aplicativos que ele nem precisa do uso do óculos, que um dos aplicativos é o Algin. Não sei se vocês já ouviram falar desse aplicativo. É a mesma coisa que o Thiago mencionou. Nós fazemos um projeto, geramos um QR Code desse projeto
E aí, com esse aplicativo, a gente consegue, sem usar o óculos de realidade virtual, andar pela construção, fazer uma visualização tridimensional do projeto, simplesmente por um aplicativo e utilizando apenas um celular. Então, para ver como que a realidade virtual aproxima os clientes de você, você consegue, entre aspas, convencer mais o cliente, fazer o cliente gostar mais do seu projeto, porque ele vai se sentir já em casa, né, praticamente. Então, a realidade virtual, ela é o futuro da engenharia, sim, e também ajuda na captação de clientes e no desenvolvimento, né, de até erros, né? Você vai ver como é que está acontecendo. Será que é isso mesmo que o cliente quer e tal? Aí ele vai conseguir ver. E o Algin ajuda muito aí, é o nosso patrocinador aí, que a gente está falando dele, não está pagando absolutamente nada, mas é um aplicativo super interessante para o pessoal de engenharia. Outra área agora é a área que a RV Construções e Perícias atua, né? A gente pode falar melhor sobre essa área, que é a área que a gente trabalha também, é uma das áreas que a gente trabalha, que é a engenharia diagnóstica, né? Como a gente está conseguindo ver, as edificações estão ficando velhas, estão ficando mais antigas e tal, cada vez as pessoas estão ficando com pouco espaço para construir. E as edificações estão ficando antigas, estão ficando velhas, estão aparecendo os problemas nas edificações, né, nos prédios e tal. E aí que surge a engenharia diagnóstica. A engenharia diagnóstica tem alguns pilares aí que eu acredito que futuramente a gente se aprofunde mais para explicar melhor para vocês. Mas o foco dela é diagnosticar, como o próprio nome já diz ali, os problemas, as anomalias, as manifestações patológicas em uma edificação ali, com o objetivo de aumentar e evitar a degradação de uma edificação e fazer que ela dure mais, porque cada vez está acontecendo mais acidentes nos edifícios, nos condomínios, e a engenharia diagnóstica é uma área fundamental, porque tudo fica velho e uma hora tudo precisa ali de um reparo, de um tratamento. E como nós citamos no início, as tecnologias surgem para ajudar na engenharia e surgem também para ajudar a engenharia diagnóstica, como alguns equipamentos que utilizamos na engenharia diagnóstica, na inspeção predial, na inspeção para fazer um parecer técnico, que são equipamentos como um pacômetro, que vai identificar ali áreas, que vai identificar se tem aço na construção, né? Ele indica materiais, né? no seu visor, e outros equipamentos também, como os drones, como taquiômetro também é um outro equipamento, enfim. A câmera termográfica também, que ajuda muito ali para descobrir aonde está presente a umidade, fundamental para fazer uma boa inspeção. E tudo isso, né, todos esses equipamentos, eles precisam ser dominados por alguém, porque eles não vão fazer sozinhos. Então a gente meio que conclui o que a gente falou lá no início. Todos esses equipamentos, essas tecnologias estão aí, mas precisa de alguém para comandá-las, para fazer o manuseio deles. E a engenharia diagnóstica é um ponto muito interessante, porque a gente não consegue colocar, ainda não conseguimos, né, colocar um computador em uma edificação e ela falar para a gente qual é a causa daquela fissura. Pelo menos eu ainda não vi, pode ser que até tenha, mas eu ainda não é do meu conhecimento. Então, para fazer tudo isso, para entender as causas e para solucionar ali, para apresentar um tratamento, é necessário um engenheiro civil que conhece a patologia das construções, e daí não seria necessário, até seria necessário, né, um computador e tal, mas o conhecimento do engenheiro é fundamental para realizar esse trabalho.
Então, gente, esse foi o 20º episódio da RVCast, o podcast da RV Construções e Perícias. Eu espero que a gente tenha te ajudado aí para entender um pouco mais sobre o futuro da engenharia. E não esquece de seguir aqui a RVCast. E muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.